Hoje nós queremos dedicar uma conversa especial nesta série sobre o Jubileu da Esperança para organizar a esperança com os migrantes e refugiados. Este, inclusive, foi um dos temas mais recorrentes durante o pontificado do Papa Francisco, testemunhando o cuidado com eles e motivando toda a Igreja a acolher, proteger, promover e integrar. Quem conversa com a gente no programa de hoje, a Cristina dos Anjos, ela é socióloga, especialista em projetos sociais, em dimensão social da fé, atua como assessora nacional para migrações no Secretariado Nacional da Caritas Brasileira e também é referente deste tema na Caritas América Latina e Caribe. Também foi madre sinodal, já esteve aqui com a gente, já conversamos sobre vários temas e hoje a gente está conversando na praia dela, na área de atuação da Cristina. E por isso que eu recebo você aqui com muita alegria, Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. É uma alegria voltar a esse espaço, né? Poder conversar sobre o tema migratório, né? Uma questão tão importante na nossa realidade atual. Muito obrigada. Obrigado você. E também quero acolher com muita alegria a Rima Al-Zarzari. Ela é refugiada síria aqui no Brasil. Eu acho que eu pronunciei o seu sobrenome correto, Rima. Se não tiver pronunciado, você me corrige. E eu quero também desejar boas-vindas a você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade para conversar sobre esse tema que é muito importante, especialmente esse ano. E você já pronunciou mais ou menos certinho, tranquilo. Que bom, então. Seja muito bem-vindo. Eu quero começar ouvindo você, Rima. Como é que você se sente, que sinais de esperança para você estando aqui no nosso país? Esse é pouco fácil para falar, na verdade, sobre esperança aqui no Brasil. A primeira coisa foi bem acolhido e dá bastante esperança. Na verdade, quem refúgio tem essa dificuldade para entrar no outro país, tem dificuldade para aprender as coisas que ele precisa, como língua, por exemplo, entender cultura. Eu venho da cultura bem diferente, na verdade, bem diferente. Uhum. Então, a esperança, para mim, como vou dizer, na verdade, tudo dá começo, sabe? Você vai começar vida nova, você precisa da esperança para começar, você precisa uma força para continuar nesse novo ciclo da sua vida. Eu venho aqui, não é nova, eu venho com 34 anos, então para mim não como fosse jovem de 20 anos, eu preciso bastante esperança para começar. E como o Brasil foi um país bem acolhido, foi bem fácil. Meu sonho estava ser voluntária na Caritas, dá para mim muita esperança também, para ver como os migrantes, eles ouvem os brasileiros, como eles veem brasileiros, como eles acompanham essa transformação da vida deles com os brasileiros. Para mim foi ótima experiência e com bastante esperança. Uhum. Que bonito te ouvir, Rima, e me emociona você dizer, e a gente começar falando sobre isso e escutar você falando da esperança de começar, porque talvez quem está nos acompanhando pode estar aí triste, desanimado, e você com esse sorriso no rosto, fala que vem de uma cultura diferente, mas nos anima e nos motiva. Então, assim, eu quero já de imediato te agradecer por esse testemunho e por nos motivar e ajudar a entender que sempre há oportunidade de recomeço a partir da acolhida.
E aí eu quero chamar a Cristina para a gente continuar aqui a conversa. Cristina, você que atua diretamente com este tema na Cáritas brasileira, também na nossa região latino-americana e caribenha, como é que a comunidade eclesial pode ser um espaço real para a acolhida aos migrantes, aos refugiados, às pessoas que estão em situação de deslocamento? Então, Marcos, você até começou a sua fala trazendo o Papa Francisco, né? E o nosso querido Papa Francisco, ele nos ensinou muito a partir dos 4 verbos, né? Acolher, proteger, promover, integrar, como verbos que podem nos ajudar a pensar e a realizar uma ação integrada com as pessoas migrantes refugiadas, né? É fundamental, né, a gente acolher bem, de fato ajudar as pessoas a se sentirem bem em nosso país. É preciso ajudá-las naquilo que elas podem acessar enquanto seus direitos, né? É importante a gente passar informações verdadeiras, ajudá-las no seu processo de busca de trabalho, de fato, não utilizar as pessoas, mas, de fato, na medida em que elas realizam um trabalho, a gente, de fato, pagar aquilo que é o justo. Então, né, tem tantas coisas que nós podemos ir fazendo nesse sentido de acolher, promover, proteger e integrar, né? Conhecer das nossas leis, conhecer quais são os equipamentos que existem a nível do Estado em que essas pessoas podem buscar um apoio para começar suas vidas. Então, assim, hoje, tanto as Cáritas, mas também as organizações eclesiais, elas trabalham muito nisso, né? A língua é super importante, a Rima falava disso aí agora, dizer, como ajudar as pessoas para que, de fato, elas possam aprender o português, por exemplo, né? Ajudá-las a compreender as orientações que tem dentro das nossas leis. Então, a gente pode fazer muito nesse sentido, né? Uhum. E é importante isso que você traz, Cristina, de ajudar, porque, especialmente diante do fenômeno migratório que a gente vem acompanhando nos últimos anos, no processo da pandemia, nós temos um número muito alto de migrantes e refugiados no Brasil, e eu posso quase que afirmar com quase 100% de certeza que todo mundo que está nos acompanhando, pertinho de você, tem algum migrante ou tem algum refugiado em qualquer dos municípios do nosso Brasil. Então, o que a Cristina está nos apontando aqui para como igreja ajudar é muito importante para quem está aqui no nosso país, enquanto migrante, enquanto refugiado, nas diversas circunstâncias e situações que fez essa pessoa sair do seu país de origem, do seu lugar. Rima, eu quero ouvir você novamente. Pergunta, quanto tempo faz que você está aqui no Brasil, e conta para quem está nos acompanhando também aonde que você se encontra, em qual lugar do nosso Brasil. Falei que estão em toda parte, conta para quem está em casa de onde você está vivendo, trabalhando, atuando. Faz 7 anos que estou aqui no Brasil, e eu falo que eu estou quase brasileira, mais ou menos. Está falando muito bem o português, viu? Obrigada. Mas eu aprendi bastante. Sim. Eu moro em Maringá, Paraná. E eu nunca saí de Maringá, na verdade. Eu quero conhecer todo o Brasil. Estou em andamento da nacionalidade brasileira. Mas também, mesmo assim, eu falo, eu não precisava para ser brasileira, para sentir eu sou brasileira. Mesmo que eu sou refugiada, mas desde o começo eu senti esse acolhida, me dá esse sentimento, o Brasil, meu país da verdade. Eu costumei rapidinho
da comida, da cultura, do pensamento das pessoas. Eu sei que não é fácil para todo mundo, talvez eu forcei bastante também para aceitar algumas diferenças que está aqui, mas com o tempo você precisa bastante de como imigrante precisa vamos voltar para esperança para você continuar. Você precisa ver todo mundo, você precisa viver esse tempo, porque sem isso você sempre vai sentir que você é estranho, não estrangeiro, mas estranho para todo mundo. Seu sentimento vai ficar diferente. Quando você aceitar outra cultura, começar a misturar essas culturas que você está aprendendo, como sua cultura, vai ficar bem mais fácil. Essa é uma dica para os migrantes, eu sempre falo. Tentar aceitar essa cultura e misturar com sua cultura. Olha aí que bonito e que bom mais uma vez te ouvir, Rima. Eu peço para você, para Cristina e quem está nos acompanhando aguardar só um minutinho que nós vamos fazer um intervalo e já já a gente vai continuar essa conversa aqui sobre organizar a esperança com os migrantes e refugiados. Até já! Estamos de volta já com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. Quer rever os nossos programas anteriores? Tá tudo no YouTube, @Igreja Sinodal. Você acessa os temas que a gente tem refletido aqui, desde a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, todo o processo sinodal e agora também olhando com uma perspectiva sinodal para o ano jubilar, o Jubileu da Esperança. Hoje eu estou conversando com a Cristina dos Anjos, ela é assessora nacional para migrações do Secretariado Nacional da Cáritas Brasileira e também com a Rima Al-Zarzouri, que é uma refugiada síria aqui no Brasil. Eu quero convidar Cristina, Rima e quem está nos acompanhando, nós vamos ver agora um vídeo, um testemunho de uma religiosa brasileira, a irmã Leda dos Reis. Ela é missionária escalabriniana, atua, a congregação tem o carisma de acompanhar os migrantes e ela está no Equador. Ela integra a Rede Clamor, que é uma rede latino-americana de acompanhamento, de proteção, de defesa dos migrantes, refugiados, pessoas desplaçadas e em situação de tráfico. E nós vamos acompanhar agora esse testemunho que a irmã Leda trouxe para nós da sua missão no Equador. Nossa congregação nasce para a migração e nós temos como fundador São João Batista Scalabrini, que na década de 1800 viu a situação bem crítica de muitos italianos que naquele momento também migravam, estavam saindo em busca de melhores condições de vida pela forte crise econômica. Então, Scalabrini, ou seja, Deus, Espírito Santo iluminou Scalabrini para iniciar esta obra. E Scalabrini, em muitas das situações, ele dizia, né, e tem duas palavras fortes que a mim sempre me chamam muita atenção. Ele dizia, fazer-se tudo para todos, disposto a ajoelhar-se diante do mundo para implorar a permissão de fazer o bem com uma graça, né, com a graça e contando com a graça de Deus. Buscamos escutar os sinais dos tempos, assim como foi Scalabrini naquela época. Nós buscamos também hoje escutar os sinais dos tempos neste mundo das migrações, com essa perspectiva mais global, de onde estamos, trabalhando para dar respostas locais também a toda essa situação que vive o mundo hoje. São questões econômicas, pelas guerras e tantas outras situações que fazem com que muitas famílias tenham que deixar seus países de origem e buscar outros países para viver e tem que recomeçar de zero. Então, a gente busca, como scalabrinianas, como família scalabriniana, ser esta presença e ser este apoio para essas famílias que chegam
nos países para recomeçar a sua nova vida. Vendo a realidade de tantos migrantes que chegam até nós, na história destes migrantes, dessas várias famílias, que eu encontro o Cristo peregrino. E agradeço a Deus todos os dias por me ter colocado neste lugar. Sou uma migrante com os migrantes e tento ser migrante com cada família que se acerca a mim, que se acerca a estes vários espaços que nós temos aqui como Missão Escalabriniana. Nossa gratidão à irmã Leda, querida, nossa amiga de missão, também por esse testemunho bonito que ela partilha da sua vocação em uma congregação missionária para acompanhar os migrantes, né? Ela que está na Missão Escalabriniana no Equador. Cristina, quero voltar a falar com você. A Rima nos dizia, né, no final do bloco anterior, dizendo da experiência dela aqui de acolhida e tudo, mas ela falou que nem sempre é fácil, nem para todo mundo é fácil, como a adaptação, a acolhida. Como é que a igreja pode ajudar nesse processo, seja para a superação do preconceito, do racismo, da xenofobia, das exclusões de maneira geral? Tudo bem, acho que é um elemento importante, Marcos, porque é isso, o Brasil, embora tenha uma legislação importante, uma das legislações onde a questão dos direitos é central, eu diria uma das melhores legislações de imigração aqui do nosso continente, mas a prática ela é muito mais difícil, né? E tudo isso que você fala, xenofobia, o racismo, o desconhecimento, muitas vezes, das pessoas que trabalham lá na secretaria, lá na ponta, de que isso é possível, de que existe essa permissão dentro da lei. Então, as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade, de fato, de se adaptarem, né, de conseguir os seus direitos no país. E aí, eu acho que, novamente, né, o Papa Francisco ele trouxe para a gente muitas dicas, eu diria, muitas orientações. E uma das coisas que ele nos dizia sempre era é muito importante que a gente seja capaz de criar pontes, né? Que a igreja seja capaz de acolher, de fato, as pessoas. E nós estamos num tempo, né, o Sínodo trouxe também muito isso, o quanto que nós estamos num tempo de mudanças. Então, é preciso pensar como que em nossas igrejas locais, ali na nossa paróquia, como que nós, primeiro, a gente precisa reconhecer quem são as pessoas migrantes, né, que estão ali, que estão celebrando conosco, como é que nós podemos melhor integrá-las na nossa comunidade, né? Hoje já tem alguns locais, especialmente em São Paulo, que celebra, por exemplo, tem um horário em espanhol, porque tem muita gente de língua espanhola e que né, se sentem mais parte ali daquela comunidade, celebrando em sua própria língua. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente, de fato, chegar até essas pessoas, conversar, saber da vida delas. Muitas vezes, basta a aproximação, basta o diálogo, basta reconhecer essas pessoas ali, né? Então, nós podemos ser pontes, nós podemos ajudar a fazer com que essas pessoas se sintam mais em casa. Eu queria trazer, por exemplo, o exemplo de um dos projetos que a Caritas aqui no Brasil realiza, que é um projeto de integração, nós chamamos de projeto de integração. A gente tem percebido que na nossa ação de acolher os migrantes, muitas vezes a gente acaba construindo processos muito separados, né? Os migrantes só estão com eles mesmos. Então, esse projeto de integração é um projeto que provoca e que mobiliza para que migrantes e brasileiros
trabalhem junto, caminhem junto, se organize, se conheçam ali na comunidade. Então, a gente tem ações socioculturais muito interessantes, de compartilhar culinária. Então, os haitianos ensinam a comida haitiana, o brasileiro ensina outra, de ir ao campo de futebol juntos, levar um grupo de brasileiros imigrantes junto para assistir um jogo, de ir num espaço, num teatro, ou numa feira juntos. Então, assim, muitas ações que vão provocando a integração das pessoas. E isso, nós, a igreja, podemos fazer muitas coisas e podemos ajudar nessa integração. Uhum. Sem dúvida, é importante o que você traz, faz toda a diferença, acredito, né, para quem está imigrante, refugiado aqui, essa integração, essa acolhida. A gente já está partindo aqui para a reta final do nosso programa, mas eu não queria terminar sem escutar a Rima mais uma vez e pedir que você deixe, Rima, você partilhou tão bonito sobre a sua vida, sobre a sua experiência, a sua acolhida. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para quem está nos acompanhando. O que imigrante precisa para sentir mais acolhida? Eu falo, sorri na cara dele, que ele esse mais coisa que dá mais esperança para ele, que dá para ele esse vantagem para continuar. Então, uma dica para os brasileiros, sorri na cara da migrante, do coração. Sempre trata esse imigrante como bem acolhida, porque nós, no final, nós todos humanos, nós todos migrantes nessa terra, como Jesus migrou, e nós todos migrantes nessa terra. Não foi fácil para esse imigrante. Lembra que ele vem aqui para acompanhar a sua vida, para continuar a vida dele, para acompanhar a vida como brasileiros, para continuar, ele deixa tudo. Então, o que ele precisa um sorriso pequeno, acolhida pequena, um abraço da verdade. E esse dá bastante esperança. E para os migrantes, eu falo, aceita esse transferência na sua vida, aceita esse acolhida que você está recebendo, aceita esse sorriso, aceita com o coração aberto, porque nós todos precisamos um de outro. Não somos migrantes viver como migrante, não sou haitianos viver na comunidade de haitianos, venezuelanos, árabes, viver, não. Nós precisamos os brasileiros, nós sempre precisamos as dicas deles. Se nós aceitarmos isso, nossa vida vai ficar mais fácil. E essa esperança que todos os brasileiros estão dando para nós todos os dias, nós como migrantes, refugiados, precisamos que aceitar com bem abraço, bem coração bem aberto. E agradeço muito todos os brasileiros, agradeço Caritas, agradeço todas as igrejas que também eu consegui acompanhar, e eu acompanhei também Pastoral de Imigrantes aqui em Maringá. Foi um trabalho bem legal, e aprendeu como acolher outro migrante como brasileiros. Caritas me ensinou bastante coisas que eu precisava para viver. Na verdade, foi acolhida pelo Caritas, continuei com Caritas, e esse que dá, eu acho, bastante esperança na minha vida. Que maravilha. Rima, muito obrigado pela sua partilha, pela sua participação aqui no nosso programa. Um abraço forte para você. Obrigado pelo seu testemunho. Um obrigado também à nossa querida Cristina dos Anjos, que está sempre aqui com a gente. Obrigado também pela partilha aqui no programa de hoje, Cristina, e também por trazer a Rima para essa conversa. Eu que agradeço, Marcos. Acho sempre muito importante a gente conversar sobre a migração, né? E ter pessoas que falam desde a sua própria história, desde a sua própria experiência no país. Uhum. Foi uma alegria estar por aqui. Obrigado, até a próxima. E você que nos acompanha, obrigado também pela sua companhia.
Na próxima semana a gente continua aqui nesta série sobre organizar a esperança, conhecendo mais uma experiência concreta para nos ajudar a viver este ano jubilar. Até lá!